Dê ao homem um peixe, e você o terá alimentado por um dia. Ensine o homem a pescar, e você o terá alimentado pela eternidade. Este antigo ditado chinês representa bem o sucesso das vacinas, consideradas uma das maiores invenções da medicina. Elas consistem em fornecer ao organismo uma prévia do que ele terá que combater, ensinando-o a enfrentar os patógenos antes que eles cheguem. Isso permitiu à humanidade sobreviver a uma série de enfermidades e lhe garantiu maior qualidade de vida e saúde. Graças às vacinas, foi possível erradicar doenças como a varíola e outras doenças como a poliomielite estão seguindo o mesmo caminho. Ainda foi possível melhorar a saúde dos animais utilizados para a produção de alimentos, trabalho, lazer e companhia. Apesar do enorme impacto positivo, ainda há problemas relacionados à vacinação. Para diversas doenças ainda não existe vacina, tais como a AIDS, a hepatite C, entre outras. Outras ainda são muito caras e acessíveis a poucas pessoas. Atualmente, as principais vacinas consistem do micro-organismo vivo atenuado ou morto inativado. Algumas vacinas podem perder seu efeito ao serem mal conservadas ou aplicadas incorretamente. Diante disso, os estudos e pesquisas com as vacinas prosseguem, buscando proteger contra mais enfermidades e tornar seu uso mais eficaz e seguro. Mas afinal, o que é uma vacina de DNA? O sistema imune, ao combater um micro-organismo, reconhece apenas pequenos pedaços do micro-organismo, os antígenos. São contra essas pequenas moléculas que os anticorpos agem. Ao saber enfrentar um antígeno, o sistema imune automaticamente é capaz de enfrentar os patógenos que contêm este antígeno. Sabendo disso, pode-se ensinar ao organismo como produzir este antígeno e assim gerar uma resposta imune contra ele. Este é o princípio da vacina de DNA. Ao invés de entregar ao organismo o patógeno inteiro, entrega-se a mensagem para produzir um antígeno. Esta mensagem é um pedaço de DNA, o gene que codifica para o antígeno. Ao decodificarem o DNA, as próprias células produzem o antígeno e geram uma resposta contra ele. Desta forma, o risco de infecção ou de má conservação da vacina seria muito reduzido. Quando o verdadeiro micro-organismo chegar, o sistema imune já saberá enfrentá-lo, pois já conhece um ou mais de seus antígenos. Muitas pesquisas têm sido feitas, porém ainda há um grande problema com relação às vacinas de DNA. Em geral, a resposta imune produzida é insuficiente e a proteção fica prejudicada. Sabe-se que a eficiência da vacina de DNA está diretamente relacionada à eficiência de transfecção, isto é, a capacidade do DNA de entrar nas células e entregar sua mensagem. Por isso, têm sido pesquisados métodos mais eficazes para a entrega do DNA. Dentre os métodos estudados estão a utilização de vírus ou bactérias criados artificialmente e contendo o DNA vacinal, que ao invadirem as células do organismo, entregam a elas a mensagem de DNA. Esses são os vetores virais ou bacterianos. Estuda-se também a possibilidade de retirar algumas células do organismo, transfectá-las em laboratório com o DNA vacinal e devolvê-las ao organismo portando a mensagem. Porém, esse método é demorado e caro. E ainda, estuda-se a entrega do próprio DNA associado a alguma molécula que o estabilize e facilite a sua entrada no organismo. São os plasmídeos de DNA associados a lipossomos. Em parceria com pesquisadores do Instituto de Física da URGS, o presente projeto investiga a utilização de um lipídio catiônico para neutralizar o DNA, auxiliando e ampliando a sua passagem pelas barreiras celulares e nucleares e, dessa forma, permitindo que ele execute a sua função de vacina. O lipídio, que tem cargas positivas, neutraliza as cargas negativas do DNA. Além disso, torna o complexo lipossolúvel, facilitando a sua entrada através da membrana glicolipídica da célula. Em etapas anteriores deste projeto, foram avaliadas diferentes moléculas lipídicas como carreadoras do DNA para o interior de células cultivadas em laboratório. A molécula mais eficiente foi eleita e testada com diferentes formas moleculares de DNA. Atualmente, esta molécula e as várias formas de DNA estão sendo avaliadas em um modelo animal vivo, o camundongo, visando-se obter uma resposta imune do roedor contra o antígeno codificado no DNA da vacina. Nós escolhemos como antígeno modelo
a ser codificado no DNA a GFP, que significa Green Fluorescent Protein, proteína fluorescente verde. Essa proteína é derivada da água-viva Equaria victoria e atualmente é produzida em laboratório. Nós escolhemos esta proteína como antígeno e não um vírus ou outro micro-organismo porque a GFP facilita a visualização dos resultados. Após comprovarmos que o nosso método de entrega da vacina de DNA é eficaz, esperamos trabalhar com vacinas que imunizem contra vírus. Para a realização do trabalho, inicialmente foi produzida grande quantidade de plasmídeos de DNA. Plasmídeos são unidades de DNA circular utilizadas pelas bactérias. Eles têm replicação própria, independente do restante do DNA da bactéria. O plasmídio que nós utilizamos codifica GFP, a proteína fluorescente verde, e é portado e multiplicado por bactérias de laboratório. O plasmídio foi produzido através da transfecção bacteriana e posterior extração. O extrato foi purificado até se obter o DNA plasmidial puro. Células de uma linhagem in vitro foram cultivadas e transfectadas com o plasmídio, passando a produzir a proteína fluorescente verde de forma constante após algumas gerações sob tratamento específico. O extrato proteico dessas células foi utilizado para a obtenção do antígeno, a GFP. A partir do plasmídio, diferentes formas de DNA foram produzidas, algumas por PCR, a reação em cadeia da polimerase. Essa reação multiplica um fragmento de DNA em milhões de cópias. Assim, obtivemos grande quantidade de DNA codificante para GFP em diferentes formas moleculares. Com o DNA e o nosso lipídio catiônico em mãos, realizamos a inoculação do complexo em camundongos. Os animais foram divididos em grupos e cada grupo recebeu uma diferente forma de DNA neutralizado com o lipídio. Os camundongos foram inoculados 3 vezes, com intervalo de 3 semanas entre cada inoculação. Ao final, os animais foram sacrificados e seu sangue e tecidos foram coletados, para a detecção de anticorpos e avaliar a presença e a expressão do gene da GFP. O próximo passo consiste na detecção de anticorpos e do tipo de resposta imune gerada através de ensaios de ELISA, utilizando o extrato de GFP produzido anteriormente. Esperamos também descobrir quais órgãos captaram a vacina e produziram o antígeno, a GFP, utilizando reações de PCR em tempo real. A presença de anticorpos anti-GFP no sangue dos camundongos, após a aplicação da vacina, demonstrará a eficácia do lipídio catiônico como entregador da vacina de DNA. Futuramente, pretendemos substituir a GFP como antígeno por alguma proteína viral, visando obter resposta imune, por exemplo, contra os vírus MVV e KEV, responsáveis por doenças que trazem sérios prejuízos econômicos à criação de ovinos e caprinos. Possivelmente, esta será mais uma forma de imunização que, com mais estudos, pode vir a ser usada em outras espécies, incluindo o ser humano. A busca de novas metodologias para superar as barreiras que ainda persistem na obtenção de resposta protetora induzida por vacinas motiva milhares de pesquisadores no mundo todo.